presente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos como igreja do Senhor, nesta quarta-feira tão quente aqui em Petrópolis, em poder estudar a palavra, em poder entender o recado do Senhor, não somente para aquela igreja de Tiatira, mas para as nossas vidas, para a tua igreja nesta localidade. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que eu possa ser, mais uma vez, ó Deus, fiel àquilo que a tua palavra nos ensina. Que a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Pai, cremos tremendamente que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, se agrade de tudo que iremos ainda fazer nesta noite e que este culto tenha sido até aqui agradável a Ti. Em nome de Jesus que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos, nesta quarta carta das 7 que Jesus mandou para as igrejas do Apocalipse, nós vamos encontrar aqui uma das cartas mais longas, se não a mais longa de todas as 7. E aqui está o anjo da igreja em Tiatira. E o que me chama a atenção de início é que Tiatira, no grego tiatiróis, significa odor de aflição ou sacrifício intenso. Então o nome Tiatira significa no grego odor ou cheiro de aflição ou sacrifício intenso. Essa é considerada, então, uma carta muito importante, muito forte. E o que me chama a atenção ao estudar esta carta é que a cidade de Tiatira era a menor cidade e menos importante entre todas as outras cidades na qual foi escrito cartas para aquelas igrejas. Quase nada foi escrito sobre esta cidade nas fontes antigas. E por causa de poucas escavações arqueológicas, pouco pôde então entender e conhecer mais sobre Tiatira. Por que a arqueologia não pôde trabalhar muito ali? Porque ali foi construída em cima da antiga Tiatira, uma cidade moderna. E essa cidade que existe até hoje é a cidade de Axar. Axar, ela fica próximo ao mar Egeu, onde tinha a ilha de Patmos, mas não é uma cidade que fica de frente para o mar. É uma cidade que está próximo à região que vai para o mar. Mas ela fica mais ou menos no oeste da Turquia, a cidade de Axar. O que me chama a atenção ainda é que Tiatira, então, ela foi
destruída e reconstruída uma nova cidade chamada Axá. Então eles não puderam escavar para ver alguns achados arqueológicos, para conhecer um pouco mais a respeito da cidade que ali existiu. Mas a cidade de Tiatira em si, ela foi fundada no 3º século antes de Cristo. Agora o que me chama a atenção é que Pérgamo, lembra que nós estudamos sobre a carta de Jesus para a igreja de Pérgamo? Pérgamo assumiu o controle de Tiatira no ano 262, ou seja, cerca de 38 anos mais ou menos, quando a cidade foi fundada. Pérgamo assumiu Tiatira, dominava Tiatira, até que Roma dominou Pérgamo, dominou Tiatira, e no ano 190 a.C., quem controlou a cidade de Tiatira foi o Império Romano. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que Tiatira era uma cidade muito exposta. Era uma cidade que ficava bem num eixo de muitas outras cidades em volta. Então, as fronteiras da cidade de Tiatira eram fronteiras que proporcionavam invasões. Então era uma cidade que não tinha muita segurança. E por causa disso, Tiatira experimentou sofrimentos, Tiatira experimentou devastações, tudo isso causado por causa das invasões. E aí nós olhamos algumas revoltas que aconteceram em Tiatira, e isso acabou melhorando quando os romanos assumiram, porque os romanos no ano 190 a.C. tomaram conta de Tiatira, e aí eles tentaram fortalecer uma cidade que, militarmente falando, era frágil. Era uma cidade que frequentemente era perturbada por outros exércitos, por outras cidades que invadiam facilmente, por ela estar bem no eixo, que era um triângulo praticamente entre outras cidades. Vocês podem olhar pelo mapa que está aqui, né? Se puder colocar novamente, vocês vão ver aonde está encaixado ali a cidade de Tiatira. E aí vocês lembram quando eu falei a respeito da Pax Romana? O que era a Pax Romana? A paz de Roma. E para ter paz tinha que ter derramamento de sangue. Para ter paz tinha que ter guerra. E ao ter guerra, assim os outros povos tinham medo de querer guerrear contra Roma. Então, por causa da Pax Romana, Tiatira pôde respirar e pôde experimentar um período de paz, tranquilidade e de prosperidade. E sabe o que é interessante? Tiatira, então, por ser essa cidade que está bem no eixo, vocês conseguem ver ali, eu fui colocando a seta, né? Está lá Tiatira, né? Bem descendo depois de Pérgamo. Ela fica no eixo, então, muito comercial, aonde vários povos passam por ali e passam ao seu redor. Então, por causa disso, Roma investiu muito em Tiatira para o comércio de manufatura. E aí Tiatira se tornou uma cidade conhecida em toda a região como a cidade da indústria. A cidade que se enriqueceu por causa da indústria. E por causa disso, por ter indústria tão forte que produzia metais, uma cidade que trabalhava muito. O que acontece com uma cidade que tem muitas indústrias? Acabam tendo grêmios comerciais, grêmios para os seus funcionários, tipo um SESI, né? Quando abre para ajudar os funcionários, ou um grêmio de uma fábrica muito grande para proporcionar lazer e capacitação para os seus funcionários. Esta era a cidade de Tiatira. E o interessante é que, além de mexer com ferro, Tiatira também trabalhava muito com lã, com couro, com linho, com bronze, com tintureiros, né? Faziam pinturas de roupa, alfaiates, vendedores de púrpura. E aí, a púrpura era um dos elementos muito comercializados em Tiatira. E por vender vestimenta de púrpura, é provável que Lídia, lembram de Lídia? Que ela tenha sido uma representante dessa corporação lá em Filipos, como você vê lá em Atos 16, verso 14. Lídia se converteu, era vendedora de púrpura, provavelmente ou ela era de Tiatira, ou ela vendia produtos de Tiatira. E o que me chama a atenção ainda, que todos esses grêmios que trabalhavam para fortalecer os funcionários, para os funcionários ficarem felizes, poderem se divertir, poderem curtir um pouco a vida, eles tinham uma finalidade também, não só social, recreativa, mas também era o lugar em que os funcionários viam outros empresários chegando naquele grêmio para comercializarem seus produtos. Então era impossível um comerciante em Tiatira que não fizesse parte daquele grêmio.
Se ele quisesse ser bem-sucedido, se ele quisesse que o seu negócio ficasse na vitrine para todo mundo conhecer os seus produtos, ele tinha que participar desses grêmios, como se fosse os sindicatos hoje em dia, mas naquela época o objetivo era divulgar o produto, era trazer lazer para os funcionários e fortificar as indústrias em toda a cidade. Então, uma pessoa que não queria participar desse grêmio estava decretando o suicídio dos seus negócios. Era perder as esperanças de se ter novos investimentos e ter mais prosperidade. Não tem como, né, irmão João? Se as pessoas não quiserem investir e mostrar o seu produto, como que vai vender? Tem que mostrar. Qual era o problema, então, de tudo isso? Ser crente em Jesus nessa cidade era um grande problema. Porque o grêmio, eles simplesmente tinham, nesse momento de lazer e de recreação, orgias, imoralidades sexuais, bebidas e adoração ao padroeiro do grêmio. Todos os grêmios em Tiatira tinham um único padroeiro. E quem era o padroeiro de Tiatira? Apolo. E Apolo era considerado o quê? O Deus Sol. E Apolo era filho de quem? De Zeus. Então Apolo era o padroeiro. Todos que participassem daquele grêmio tinham que bater continência para Apolo, o Deus Sol, tinha que prestar culto a ele e tinha que entrar nas orgias sexuais, comer carnes que eram oferecidas a ele. Todo tipo de comida e bebida eram oferecidos a Apolo. E agora, como um crente em Jesus participa de um grêmio assim? Como que um crente em Jesus vai entrar nesse grêmio e vai ter que se envolver com orgia sexual, com muita bebida, muita comida e adoração a Apolo? Daria para participar? Mas se o crente que era comerciante em Tiatira não participasse do grêmio, o que acontecia com ele? Não vendia o produto, falia. E agora, como ser fiel a Jesus sem se corromper? Porque o momento que você entra no grêmio, você era obrigado a adorar Apolo, você era obrigado a participar das orgias, você era obrigado a comer das comidas oferecidas. Meus irmãos, talvez seja por isso que Jesus disse no verso 18, iniciando essa carta: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, ou Filho de Zeus. Como que está escrito aí? Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E aí Jesus fala, quem está mandando essa carta para a igreja não é o filho de Zeus, não é o Apolo. Quem está escrevendo é o Filho legítimo de Deus. E tem os seus olhos como chamas de fogo, e tem os seus pés semelhante ao latão reluzente. Bom, aqui a gente já encontra coisa incrível nesse texto. Porque Jesus se revelou aqui com olhos em chamas de fogo. E seus pés eram reluzentes como latão. Alguém tem outra versão além dessa palavra, latão reluzente? Bronze. Bronze polido, melhor ainda. Essa é a melhor versão para o texto grego. Bronze polido com o sol batendo, o que acontece? Aquilo reflete. Você vê aquele brilho como uma cor de fogo. Ou seja, a ideia era para mostrar que Apolo era o Deus Sol. E Apolo é aquele que refletia o sol. Então Apolo era considerado o Todo-Poderoso. Jesus fala o seguinte: eu, Jesus, que sou o Filho de Deus, meus olhos são olhos de chamas de fogo, meus pés são brilhantes. Sabe o que significa? Se Apolo é o Deus Sol que reflete, eu, Jesus, o Filho de Deus, tenho o sol debaixo dos meus pés. Eu sou maior do que Apolo. Eu sou maior do que toda essa divindade que vocês estão ostentando aí. Meus irmãos, essas palavras foram propositais de Jesus, porque Tiatira era conhecida como a indústria que lidava com o fogo. Tiatira era uma cidade puramente de indústria, e indústria que mexia com fogo e que fabricava um metal que brilhavam, ou seja, liga de bronze, liga de cobre, de zinco. Tudo isso para fazer não só
materiais no dia a dia, mas principalmente para trabalhar com lâminas para usar no exército romano e no exército de Tiatira. E esse metal puro, refinado, polido, era algo que eles colocavam bem na imagem de Apolo, para que toda vez que nascesse o sol batia bem no peito de Apolo e tinha partes desse bronze polido e refletia, e todo mundo olhava e falava: salve o Deus Todo-Poderoso Apolo, Deus Sol, filho de Zeus, e as pessoas se prostravam diante da imagem de Apolo. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar então ser crente neste lugar? Apolo retratado muitas vezes como um guerreiro, montado num cavalo, empunhando um machado de guerra, com uma lâmina dupla na sua mão, como uma espada, dizendo: eu, Apolo, sou vitorioso. Eu, Apolo, sou o Deus Sol. Ninguém pode combater o Deus Sol. E foi por isso que Jesus falou, mandando já para o pastor daquela igreja: eu, Jesus, sou o verdadeiro vitorioso. Eu tenho olhos de fogo. Isso era um símbolo de justiça, de poder, de glória. E os pés de Jesus reluzia como latão, ou seja, como um bronze polido. Aquilo que era a ostentação de Tiatira estava debaixo dos pés de Jesus Cristo. Na verdade, o que Jesus diz nesse versículo 18 é que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é maior do que todos os deuses e todo o universo está na palma das mãos de Jesus Cristo, nas palmas das mãos de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da glória. Ele já começa então lembrando o pastor daquela igreja: eu, Jesus, sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que tem debaixo dos pés o reflexo do sol. Esse aqui era o contexto da igreja. Uma igreja que estava num contexto onde havia uma adoração completa a Apolo. Mas era uma igreja forte. Mesmo com toda a idolatria em Tiatira, nós vemos uma igreja crescente. Meus irmãos, aos olhos de qualquer observador, essa igreja era uma igreja vibrante. Essa igreja era uma igreja amorosa. Essa igreja era uma igreja lotada de pessoas. Mas o que me chama a atenção aqui, que nesse texto, alguns cristãos, não toda a igreja, alguns cristãos começaram a seguir uma visão liberal. Começaram a entrar na festinha dos grêmios, começaram a participar da orgia sexual que tinha nesses grêmios. Então, um cristão da igreja de Tiatira, que ele entendia que o ídolo não era nada, que Deus era o Senhor da glória, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder nos olhos, porque Ele tinha justiça, essa era a ideia do fogo nos olhos, que Jesus tinha um sol nos seus pés. Jamais um crente em Cristo iria para um grêmio daquele. Mas outros começaram a falar: bom, qual é o problema? Eu creio em Jesus, mas eu não vejo dificuldade nenhuma em participar dessas festinhas, porque a carne para nada presta, mas o espírito já está salvo. Essa é a mesma ideia dos seguidores de Nicolau. Lembra dos nicolaítas que nós estudamos? Meus irmãos, o que acontece com essa igreja? A imoralidade começou a entrar no interior dessa igreja. E aí eu começo a olhar para essa igreja e vejo aquilo que as igrejas nesse período pós-moderno têm passado. As pessoas não têm se santificado. A imoralidade está adentrando dentro das igrejas, famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. Ou seja, as pessoas estão dentro da igreja, mas estão com o coração na imoralidade, estão com o coração em coisas deste mundo, não estão com inteireza de coração diante de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com essa igreja de Tiatira. E aqui nós temos então algumas lições de Jesus para o anjo dessa igreja e para a igreja em Tiatira. Primeira lição, nós aprendemos aqui com a palavra de Jesus que o trabalhar para Deus não pode preceder o estar com Deus. Vamos repetir juntos? O trabalhar para Deus não pode preceder o estar com Deus. Veja comigo agora o verso 19. Jesus então fala: eu conheço as suas obras. Eu, Jesus, eu conheço a minha igreja, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo mais agora
do que no princípio. Essa era uma igreja, segundo Jesus aqui, que era uma igreja apática, parada, ou era uma igreja ativa? Ativa. Uma igreja que não parava, uma igreja que estava sempre envolvida no reino de Deus. E aí Jesus elogiou o anjo dessa igreja. Jesus falou, olha, parabéns, eu conheço a obra de vocês. Olha, eu estou feliz de ver o amor de vocês. Eu estou vendo a fé de vocês. Eu estou vendo o serviço de vocês. Aliás, eu tenho visto a perseverança de vocês diante das lutas. Meus irmãos, era uma igreja que Jesus ainda fala que estava trabalhando muito mais naquele momento do que quando ela foi organizada. Ou seja, era uma igreja em pleno vapor. Era uma igreja que estava crescendo, muita gente se decidindo ao lado de Jesus, ou seja, parecia que tudo estava muito bom. Qual é o problema da igreja de Tiatira? Sabe qual é o grande problema? Que Satanás procurou corromper o interior dessa igreja. Ao invés de atacá-la por fora, porque Satanás não é bobo, ele sabe que ele não pode atacar a igreja de frente, porque ele não vai resistir ao avanço da igreja. Mas ele ataca de que maneira? Dentro da igreja. E ele começa então a trabalhar com uma autodestruição. Ele começa a trabalhar para que a igreja se destrua de dentro para fora. E nós já estudamos sobre isso aqui. A única maneira de abalar uma igreja é de dentro para fora, e não de fora para dentro. E foi aí que o diabo, conhecendo a intimidade daqueles irmãos, ele viu a fraqueza daquela igreja. E ele começa a atacar aquela igreja naquilo que eles eram fracos. E o que essa igreja era fraca? Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que amava, era uma igreja que perseverava na fé, era uma igreja que pregava o evangelho, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja presa à imoralidade sexual. Vocês conseguem imaginar isso? Meus irmãos, isso tem sido provado com muitas pesquisas. As igrejas evangélicas hoje estão vivendo um período de muita imoralidade sexual. Adolescentes já tendo prática ativa de vida sexual. Imoralidade sexual em todos os aspectos. E foi aí que nasceu o problema dessa igreja, porque Satanás viu que aquela igreja tinha essa abertura para a carnalidade e começou a trabalhar, não do lado de fora, mas dentro. E olha o verso 20, leiam comigo. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz meus servos a quê? A imoralidade sexual, a comer alimento sacrificado aos ídolos. Irmãos, Jesus estava dizendo que a igreja de Tiatira era uma bênção. Era uma igreja ativa, com muitas atividades, mas tinha um erro. Qual o erro desta igreja? O pastor da igreja de Tiatira, o anjo daquela igreja, não estava resolvendo, não estava dando um basta na imoralidade daquela igreja. Meus irmãos, o pastor dessa igreja não advertiu a igreja de Tiatira. Ele via aquilo acontecendo, mas para não perder membros, porque a igreja estava crescendo, ele continuou ficando quieto e deixando a profetisa chamada Jezabel. Agora deixa eu deixar claro para os irmãos, não existia nenhuma mulher aqui nessa igreja com o nome Jezabel. Não existia. Na verdade, Jezabel aqui é um codinome de Jezabel, porque Jesus usa essa expressão Jezabel para simbolizar o quê? Jezabel na Bíblia simboliza o quê? Vocês lembram? Imoralidade sexual. Então Satanás usou aquelas pessoas de liderança da igreja, aquelas pessoas que assumiam posição de ensinar na escola dominical, no louvor, na pregação, pessoas dentro da igreja que tinham posições de falar e de levar as pessoas a conhecimento, a ter uma vida imoral. Tipo assim, nada a ver, isso não é pecado não, pode fazer, Deus é Pai, Deus perdoa. Meus irmãos, se vocês olharem, Jezabel no Antigo Testamento foi esposa de que rei? Acabe. E vocês conhecem bem o fim que Jezabel teve no Antigo Testamento. Ela foi devorada por cachorros, lembram? E o que é impressionante, que o nome Jezabel em hebraico significa pureza. Onde já se viu isso? Se Jezabel foi a mulher mais promíscua que existiu, ela levou o povo de Israel a adorar Baal e a fazer cultos a Baal. Quem era Baal? O deus da agricultura e o deus da imoralidade sexual. Vocês lembram quando o povo de Israel mandou Arão fazer uma imagem, enquanto Moisés estava lá em cima recebendo as tábuas dos 10 mandamentos? Que tipo de imagem que Abraão produziu?
Abraão não, Arão, melhor dizendo. Arão, irmão de Moisés. Um bezerro. Pergunto a vocês, o que é esse bezerro? Adorar um bezerro, tem tanto bicho para desenhar, né? Por que bezerro? Bezerro era uma figura imoral de Baal. E Baal era o deus da imoralidade sexual. Sabe o que eles faziam? Leiam depois de Êxodo capítulo 32. O povo de Israel começou a ter momentos de orgias. Estavam ali no chão, jogados, tendo uma vida de imoralidade sexual. Aquilo que aconteceu diante desse bezerro. E ainda falaram, vamos fazer uma festa ao Senhor. Que festa ao Senhor? É por isso que quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas, ele ficou tão indignado de ver o povo naquela promiscuidade, que Moisés fez o que com as 2 tábuas dos 10 mandamentos? Quebrou. Ele poderia ter colocado ela no cantinho ali, não, Deus que escreveu esse negócio aqui, pegava outra pedra ali e fosse atacar no povo, né? Ele jogou aquilo no chão, ele ficou com raiva do povo. Ele viu aquela imoralidade e ele chama Arão, Arão, que negócio é esse? Ah, eu não tenho nada a ver com isso não. É isso que é o problema da pessoa que faz o que é errado e quer tirar o corpo fora. Ela não admite que errou, não é assim? Arão falou assim, não, eu peguei o ouro que o pessoal trouxe, joguei ali e saiu isso. Não saiu não, bezerro era uma forma do deus Baal. Agora, irmãos, Jezabel induziu. E lembra que Elias teve que enfrentar quem? Os profetas de Baal. Sabe qual é o grande problema na história? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 18, vocês vão ver que Jezabel induziu o povo de Israel a blasfemar de Deus. Jezabel fez com que Acabe aceitasse culto pagão. Aqueles sacerdotes que estavam oferecendo sacrifícios no altar de Baal, ou seja, só coisas que levaram a ira de Deus. E o povo começou a pecar, justamente na imoralidade sexual. Israel pagou um alto preço por isso. É por isso que agora, aqui em Apocalipse, esta segunda Jezabel não era uma pessoa em si, mas era um grupo de pessoas. Era uma analogia da Jezabel do Antigo Testamento. Ou seja, pessoas dentro da igreja com práticas imorais. Pessoas dentro da igreja que não zelavam pela santidade. Não tem problema. Como pode um crente em Jesus, crendo em Jesus, criou sua família da presença de Jesus, um filho ou uma filha crescem, e aí começam a namorar, e o namorado ou a namorada passam a noite no quarto da sua filha ou do seu filho, e os dois dormem juntos. Não, pelo menos eles estão dentro de casa, não estão indo para a rua. Isso é pecado, não é certo. Sabe, irmãos, parece que as pessoas não têm mais noção do que é santidade. E Deus condenou isso. A igreja de Tiatira estava lidando com a imoralidade como se fosse uma coisa normal. E pior, eram pessoas que subiam ao púlpito, exerciam docência na igreja, induziam os crentes ao pecado, e a igreja não teve condições de desmascará-los, enfrentá-los e dizer, vocês estão errados. E permitiu que esta planta venenosa nascesse num jardim tão bonito, que era a igreja plantada em Tiatira. E naquele corpo saudável, a igreja de Tiatira acabou tendo um câncer que foi crescendo dentro dela. O inimigo encontrou uma morada muito forte naquela comunidade. E aí o pastor da igreja não tinha mais condições. Ele não conseguia falar contra, porque se ele começasse a pregar, provavelmente muitos iriam sair daquela igreja. Ou seja, não foi nenhum lobo que chegou sobre a igreja, era um lobo que já estava encrustido dentro da igreja, ou seja, enrustido dentro da igreja. Meus irmãos, vejam só. A proposta de Jezabel aqui nesse texto foi fortalecer uma mentalidade de um novo cristianismo. Um cristianismo liberal, um cristianismo sem regras, um cristianismo sem proibições, sem doutrina. Ela queria modificar o cristianismo, essa filosofia de Jezabel. Então, começou a querer dizer o seguinte, não há problemas de vocês, irmãos, irem nas festinhas do mundo. Não há problema de vocês participarem dos cultos ao deus Apolo. Não tem problema, vai sim. É o negócio de vocês que está sendo corrompido. Se vocês não participarem do Grêmio, não adorarem Apolo, não participarem das orgias, vocês vão ficar pobres. Ninguém vai comprar o produto de vocês. Então vão lá. Deus conhece o coração de vocês e Ele perdoa. Ele é Pai. Essa é a frase que estava acontecendo ali naquela igreja. Eu pergunto aos irmãos, será que na pós-modernidade, ou seja, nos nossos dias, isso está acontecendo no meio das igrejas? Quantos escândalos que nós temos ouvido de líderes dentro da igreja com imoralidade sexual?
Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao verso 8. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Diz assim: porque Deus deseja que vocês sejam santos e puros, e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês se casem em honra e santidade. É provado que mais de 70% dos casais evangélicos já estão casando sem ser virgem. Nos nossos dias está acontecendo. Isso é muito triste, irmãos. Mas o texto aqui continua dizendo, vamos ler? E não tem paixão carnal, como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus, dos seus caminhos. E essa é também a vontade de Deus, que nesse assunto nenhum de vocês cometa jamais a usurpação de tomar a esposa de outro homem, porque o Senhor lhes dará por isso uma retribuição terrível, como nós antes já advertimos severamente. Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Se alguém se recusar a viver de acordo com esses mandamentos, não estará desobedecendo a lei dos homens, mas de Deus, que dá o seu Espírito a vocês. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui é que as pessoas estavam querendo ficar com a mulher do próximo. Ela largava o marido para ficar com aquela pessoa. Só que isso está acontecendo dentro do cristianismo. Essas palavras não são dadas para o povo pagão, mas para os crentes. E esse texto bíblico nos adverte contra o uso do corpo para satisfazer os desejos impuros. Irmãos, Deus vai pedir contas a todos que estão brincando de ser servos dele. Assim estava a igreja de Tiatira. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gálatas capítulo 6, verso 7 e o verso 8. Gálatas 6, 7 e 8. Marque esse texto na sua Bíblia. Diz assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, eu acredito que aquilo que o apóstolo Paulo estava falando ali é justamente tudo o que estava acontecendo naquele contexto daquela época. Ele estava dizendo que as pessoas estavam muito mais voltando para a carne e achando que não tinha problema adorar a Deus a si mesmo. É por isso que ele diz: cuidado, de Deus não se zomba. Se você está semeando coisas da carne, você vai colher tudo isso e você vai colher destruição. É por isso, irmãos, que o trabalhar para Jesus, todo mundo trabalha, até um pecador. Até um adúltero, até uma pessoa que é carnal pode trabalhar para Jesus, pode fazer muitas coisas no meio da igreja. Mas o estar com Jesus, a intimidade com Jesus, precisa vir antes de trabalhar para Jesus. Essa é a primeira lição. A igreja de Tiatira era ativa, trabalhava, amava, crescia cada dia mais. Mas o trabalhar para Jesus revelou que eles estavam mais preocupados em fazer alguma coisa do que ter intimidade com Deus. Que Deus nos livre de fazer coisas assim. Que a gente continue trabalhando como essa igreja tem trabalhado, mas que esse trabalho seja consequência do nosso estar com Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. Segundo lugar, a igreja de Tiatira também nos ensina, por essa palavra de Jesus, que Deus nos concede tempo para mudar de vida. Deus é paciente. Deus está dando oportunidade para a sua igreja, para as pessoas. Diz o texto, continuando no verso 21. Dele, tempo. Alguém tem outra palavra para tempo aí? Ou todo mundo tem a palavra tempo? Verso 21. Todo mundo tem tempo, não tem? A palavra tempo aqui é a palavra cronon, ou cronos, algo cronológico. Ou seja, eu estou dando um tempo nesse espaço que vocês têm na terra. Eu estou dando um tempo nesse período de vida aqui na terra que vocês estão tendo. Deus está falando por meio de Jesus Cristo aqui, falando para João. Eu estou dando tempo para vocês. O tempo está passando para que vocês se arrependam da imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Ele estava dizendo o seguinte: esse codinome Jezabel, essa pessoa ou essas pessoas que estão agindo como Jezabel,
eu estou dando oportunidade para vocês se arrependerem. Sabe o que isso mostra? Deus é paciente, Deus é longânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes deseja que todos alcancem a salvação. Deus não quer que uma pessoa humana se perca, porque tem muitas pessoas aqui nesta terra caminhando a passos largos para a destruição, para o inferno. Deus não tem prazer nisso. Deus quer que todos se arrependam. E Ele tem dado tempo para o pecador se arrepender. Cada dia eu vejo que é um tempo de graça, é uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça, irmãos, ainda não se fechou, estão abertas. Por isso que Deus ainda continua nos dando oportunidade para recomeçar. Abra sua Bíblia em Mateus 23, veja o que diz no verso 37. Aqui você olha Jesus falando para Jerusalém. Jesus dizendo para Jerusalém, para que Jerusalém pudesse voltar para ele, mas olha o que Jesus sentiu ao olhar para o seu povo de Israel, povo pelo qual ele veio salvar. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhotes, como a galinha junta os seus filhotes, e não os quisestes. Meus irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte, várias vezes, desde o Antigo Testamento, Deus está fazendo de tudo para trazer o seu povo, para reunir o seu povo, mas o povo não quer dar ouvidos à voz de Deus. E aí quando você olha João 5,40, veja o que Jesus vai falar lá. João 5,40. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. As pessoas não querem buscar a presença de Deus. Meus irmãos, é por isso que quando eu vejo o mundo do jeito que está, eu vejo que Deus é misericordioso. Por isso que antes de disciplinar, antes de corrigir, Jesus está dando a oportunidade. Jesus está dando o meio para que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos. Por isso que eu entendo, irmãos, que disciplina é um ato de amor. Disciplina não é um ato de raiva, de ódio, é um ato de amor. Jesus então permite o sofrimento chegar na vida do seu povo, na vida dessa igreja de Tiatira, porque ele precisou transformar o leito de adultério em leito de sofrimento. Porque Deus tinha prazer de ver o seu povo sofrendo? Não, mas era necessário. Era a única metodologia pedagógica para o povo acordar, passar por sofrimento. Então ele transformou o prazer do pecado em chicote da disciplina. E aí ele usou recursos que ele precisou. Foi dizer para a igreja de Tiatira o quê? Leia o verso 22 comigo, vamos ler? Por isso, qual é a palavra que ele dá para aqueles que seguiam a filosofia de Jezabel? Vou fazê-la, o quê? Adoecer. Você vai ficar doente. Eu vou trazer grande sofrimento a todos que cometem adultério com você, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, se vocês pararem de seguir a ideia dessa Jezabel, que ensina imoralidade no meio da igreja, e se arrependerem, tudo bem, amém por isso. Mas aí ele vai mais forte ainda. Além de trazer doenças para aquelas pessoas, veja o verso 23. Matarei os filhos dessa mulher. Ou seja, todos aqueles que eram discípulos dela. Todos aqueles que seguiam a sua filosofia. E aí qual é a palavra de Jesus, gente, no final do verso 23? Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o quê? Mente e coração. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, o mais surpreendente é que Jesus estava falando aqui que ele estava dando tempo para a igreja se arrepender. Jesus não está falando que ele estava dando tempo para o povo de Tiatira se arrepender. Essa palavra é exclusiva para a igreja. Meus irmãos, como pode os irmãos daquela igreja não admitirem que estavam em uma vida de pecado? E Jesus falou, o tempo vai acabar. Se vocês, com esse pensamento de Jezabel, não se arrependerem, vocês vão sofrer as consequências. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer? Essa igreja zombou da paciência de Cristo. Os seguidores começaram a ficar com doenças. Grandes tribulações começaram a passar. E a Bíblia nos ensina isso em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Ou seja, o pecado é doce ao paladar, mas é amargo no estômago. O pecado é uma fraude, porque o pecado oferece prazer, mas logo depois traz desgosto. E Satanás é um estelionatário, porque ele promete vida e ele paga com a morte. A sentença contra o pecado, irmãos, é terrível, é completa. No dia do juízo final, o pecado ofende a Deus, o pecado ofende a santidade de Deus. É por isso que Jesus foi apresentado aqui com os olhos de fogo, porque isso simboliza juízo divino, lá no verso 18. E não apenas como alguém que traz a justiça divina, mas quando você vê os pés de Jesus refletindo como o sol, além de refletir como o sol, era um simbolismo de santidade. Os pés de Jesus eram santos. Agora, o que Jesus fez com os seus pés também? Além de pisar o Deus Sol, que era Apolo. Romanos 16, 19 e 20. Vamos ler? Romanos 16, 19 e 20. Quem pode ler para mim em voz alta? Romanos 16, 19 e 20. Amém. O que o Deus de paz vai fazer? Esmagar Satanás debaixo dos pés. Meus irmãos, isso aqui é uma profecia que se cumpriu lá de Gênesis 3, que Jesus foi prometido lá, quando Deus falou para Adão e Eva: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Jesus esmagou. Assim como Jesus tinha também o sol debaixo dos seus pés, assim como toda a divindade de Tiatira estava debaixo dos pés de Jesus, Jesus está dizendo para o pastor daquela igreja: você precisa ter mais cuidado com esta igreja. Você precisa dizer para esta igreja que eles estão no pecado. Você precisa dizer para aquelas pessoas que estão ensinando que a partir de agora eles não ensinam mais essa igreja. Que agora existe uma vida santa sim. Servir a Cristo não é um clube social de amigos. Servir a Cristo precisa sim de ter uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de piedade, uma vida de verdade. E aí, se você olhar em Apocalipse 6,17, diz que no dia do Cordeiro de Deus será o dia da ira final de Deus. Ou seja, Jesus, que para todos os efeitos é considerado como manso e humilde, suave, vinde a mim todos os que estáis cansados. Agora, Jesus não é mais o nosso advogado. Quando você olha Apocalipse 6, Jesus já vem como juiz, já vem como aquele que vem executar a ira de Deus sobre todos os povos, não sobre a sua igreja, porque a igreja de Jesus já foi resgatada, já foi perdoada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, é uma grande pena saber que Deus tem nos dado bênçãos celestiais, que Deus tem abençoado a sua igreja, e as pessoas preferem se lambuzar nas lamas do pecado, da imoralidade, do que estar no meio da casa de Deus, junto com o povo de Deus, adorando o Deus desta casa. Sabe qual é o problema? As pessoas começam a viver uma vida de aventura imoral. E o que mais se vê nos dias de hoje? Pessoas tendo doenças sexualmente transmissíveis, pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, e aí a gente começa a ver claramente, se cumprindo, que essas doenças são frutos, consequências de uma vida imoral, de uma vida perversa. A pessoa fuma a vida inteira, ela quer ter o pulmão limpo até o final da vida. Como? Ela fumou a vida inteira, o pulmão vai ficar cheio de nicotina. E ela acha que não, está tudo bem, não, depois eu peço perdão. Aí depois, quando ela acorda, já tem um efizema pulmonar, fica clamando: Deus me cura desse efizema. Deus te perdoa daquele pecado. Ele até pode curar do efizema, mas sabe qual é o problema? O ser humano fica vivendo longe de Deus, porque ela quer ter prazer, ela quer descontar suas emoções no cigarro, e o cigarro mata. É o prazer de beber, e a bebida também mata, traz cirrose, destrói o organismo. A pessoa tem prazer em ter relações sexuais na hora que quer, com quem quer, ela vai ter doenças. Isso é lógico. É a pessoa que às vezes também come demais. Você vai ter saúde? Não, você vai ter doenças também.
Então a pessoa está sempre querendo se saciar de um jeito, e aí a pessoa parte para as drogas, ou seja, começa a ter práticas que levem ela a ter momentos de prazer, e isso gera doença, ela perde a sua saúde. Será que Cristo ele não foi claro ao anjo dessa igreja de Tiatira? Talvez existam pessoas que têm frequentado lugares onde Jesus não é exaltado. Eu pergunto a cada um aqui, será que nós nos sentimos bem quando vamos em alguma festa onde Jesus não é adorado? Onde tem músicas que não são músicas que adoram a Deus? Você consegue imaginar tantos casamentos que eu celebrei? Na hora da festa, eu e minha esposa, praticamente a gente começou a não ir mais em festa de casamento de membros da igreja. Porque, meu pai não é crente, pastor, e meu pai vai colocar umas cervejas lá, porque é ele que está bancando a festa. Espera aí, o casamento é seu ou é do seu pai? Se o casamento é seu, você tem que dizer para ele, eu sou servo de Jesus Cristo, aqui não entra bebida alcoólica. Pastor, mas aí tem uns amigos que pagaram um DJ para botar umas músicas legaisinhas lá. Tudo bem. Os seus amigos que estão se casando, a festa é quem? É de quem? É sua. Então por que você permitiu isso? Em vez de ter músicas que exaltam o Senhor, músicas que banalizam a vida, banalizam o casamento e levam para a imoralidade. Eu começo a ver pessoas que depois do casamento, acabou o culto, parece que esqueceram tudo que aconteceu no culto do casamento. Eu não me sinto bem. Eu não vou para a festa de casamento por causa disso, porque eu não vejo que ali nós estamos dando uma continuidade de um culto a Deus por um casal que se casou e se consagrou diante de Jesus Cristo. Faz sentido, irmãos? O crente em Jesus precisa entender o seguinte: meu casamento é consagrado, a festa do meu casamento é consagrado, a minha família será consagrada. Tudo é para a glória de Jesus Cristo. Mas as pessoas vão em festas que não falam de Jesus, não agradam Jesus, bebida, imoralidade, e ela vai ali. Não, mas eu fui, porque eu não vi que tinha problema aí. Você se sentiu bem espiritualmente estando ali? Então não vá mais. Melhor você voltar. A igreja de Tiatira estava indo naqueles grêmios para participar dessas orgias e começar a se envolver. Meus irmãos, Jesus deu uma palavra que não só as pessoas que ensinavam iam sofrer, mas aqueles discípulos, a ideia aqui de matar os filhos, eram os seguidores daquelas pessoas. E as igrejas iriam ter temor ao saber que muitos estariam morrendo de enfermidade, porque a medicina não era avançada, e as pessoas estavam morrendo. E ele disse, tudo isso vocês vão receber por causa da obra que vocês estão fazendo. Irmãos, isso é muito sério. Jesus disse que vai retribuir a cada um por aquilo que estão fazendo. E aí presta atenção no que eu vou dizer aos irmãos. Existem, pelo menos em nossos dias, 3 grupos de pessoas no meio das igrejas. Aqueles que creem firmemente em Jesus. Segundo grupo, aqueles que estão prestes a abandonar Jesus. E terceiro, aqueles que além de abandonar Jesus, vão trair Jesus. Eu fico olhando para esse texto e pensando até que ponto a gente está pronto a seguir a Jesus. Até que a gente consiga o emprego que a gente tanto sonha, pronto, já tem meu emprego, não preciso mais ir na igreja. Eu consegui a minha cura, graças a Deus, mas agora eu tenho muitos lugares para ir, agora estou com saúde. Até que ponto eu quero seguir a Jesus? Até que eu tenha condições financeiras, até que eu encontre um noivo ou uma noiva para casar. Até que ponto eu e você estamos seguindo a Jesus? Por isso que tem muita gente dormindo na vida espiritual. E essas pessoas vão continuar dormindo até a volta de Jesus Cristo, porque não são de Deus. Diz João 8, 47 e 48 que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais. Por quê? Não sois de Deus. As pessoas estão vendo a vida passar, meus irmãos. A semana está passando, o ano está passando, 2024 está acabando. E as pessoas não conseguem tomar uma atitude de mudar o foco da sua vida. Não consegue ter um compromisso maior com o Senhor, de ler a Bíblia, de orar, de ter uma vida mais consagrada, de chamar a sua namorada ou seu namorado e dizer, a partir de hoje nós vamos fazer um pacto perante Deus, nós vamos ter uma vida agora de namorados consagrados a Jesus e vamos ser fiéis a Jesus até o dia do casamento e depois até que a morte nos separe. Vamos fazer o que é certo. Eu não vou mais acessar aqueles sites que eu sei que não agrada o coração de Deus. Eu não vou mais usar a minha boca para depreciar alguém, porque isso é tomar o lugar de Deus, é ser juiz, é querer julgar alguém, e Deus é o justo juiz. Ou seja, é você simplesmente entender que a vida cristã é algo sério, é algo santo, é algo que nós temos que agradar a Deus. E eu vejo pessoas dormindo na vida cristã, não muda o foco. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. A oportunidade está sendo dada.
Deus em Cristo estava dando oportunidade para a igreja de Tiatira. Essa igreja estava tendo muita influência desses seguidores de Jezabel. E que Deus nos ajude a entender que hoje nós estamos aqui nesta noite para recomeçar a nossa história, virar a página, olhar para Cristo e ter uma vida santa, consagrada a Ele. Mas agora eu encerro dizendo que havia ainda um povo em Tiatira que era um remanescente fiel. Um povo que amava Jesus de coração. E é esta última lição. Eu aprendo que Deus deseja restaurar vidas e dar não só restauração, mas autoridade espiritual. Vejam que Deus maravilhoso nós seguimos, né? Ele não só quer nos dar restauração, mas também autoridade espiritual. Verso 24, então, o texto continua. Vamos ler? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, a doutrina de quem? Jezabel. Vocês que não aprenderam a doutrina dela, vocês que não se envolveram com a imoralidade, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha como Jesus chama a imoralidade sexual lá naquela igreja. Profundos segredos de Satanás. Eu digo, não porei outra carga sobre vocês, ou seja, vocês que são fiéis, eu não tenho mais nada para falar. Pelo contrário, ao verso 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Continue assim, parabéns, mantenham nesta linha até que eu volte, até que eu venha. Irmãos, nessa igreja de Tiatira tinha irmãos que buscavam ter uma vida santa. A santidade de vida e de caráter, eu entendo que é uma marca registrada da igreja verdadeira. Diz lá em Mateus 5,8 que os puros de coração verão a Deus. Somente quem for puro de coração. E diz também em Hebreus 12,14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, havia irmãos em Tiatira que se apartaram do mal, que viveram em novidade de vida, que entenderam que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, porque tudo se fez novo. Então Jesus disse para os fiéis dessa igreja, olha, eu não vou dar nenhuma ordenança para vocês, porque vocês estão sendo fiéis. Única coisa que eu digo, continue assim, mantenha o foco em mim. E aí, Jesus vai dar agora duas promessas para esses irmãos que se mantiveram fiéis. Primeiro, verso 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei o que para ele? Autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Irmãos, é interessante que Jesus fala aqui duas promessas. Autoridade sobre as nações e depois ele fala que eu lhes darei a estrela da manhã. Então vamos pensar nessa primeira palavra de Jesus, autoridade sobre as nações. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 2, verso 9, vocês vão olhar ali que era um costume antigo dos reis escreverem os nomes dos inimigos em vasos de barro. Depois que os nomes dos seus inimigos estivessem nos vasos de barro, o que o rei fazia? Pegava o seu cetro de ferro e ele batia naqueles vasos, despedaçava aqueles vasos e assim ele estava dizendo para todo o seu povo, eu terei domínio sobre as nações. Todos esses inimigos são vasos de barro vazio perante mim. Eu vou despedaçá-los. Esse era um costume antigo. E o que é incrível ainda? Tiatira também tinha um forte comércio de cerâmica, onde faziam muitos vasos também. Então os crentes em Jesus aqui dessa igreja não tiveram dificuldade nenhuma para entender esse simbolismo. E o que é bom relembrar aqui, irmãos, que enquanto Jesus esteve na terra, Jesus ensinou o quê? Que os humildes herdariam a terra, Mateus 5,5. E posteriormente Jesus disse o quê? Seus discípulos, que eles se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. Olha depois lá em Mateus 19, 28, Lucas 22, 30, não dá tempo para ler. Jesus estava dizendo o seguinte, meu povo, a minha igreja vai julgar juntamente comigo todos os povos. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que os crentes reinariam juntamente com Cristo, 2 Timóteo 2, versículo 12. E que não só reinariam, mas julgariam a terra, e julgariam até mesmo quem? Os anjos.
Aonde está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e o verso 3. O povo de Deus vai julgar esta terra, as nações, e inclusive os anjos também, aqueles anjos que caíram. E agora aqui em Apocalipse, esse compartilhar dos crentes da vitória final de Cristo e do governo de Cristo é um tema comum em todo o livro do Apocalipse. Se você olhar na sua Bíblia, Apocalipse 1,6 fala sobre isso, que nós vamos governar. Todo esse povo espalhado pelo mundo estarão debaixo das mãos de Jesus. Aqui no capítulo 3, 21, capítulo 5, verso 10, capítulo 20, verso 4, verso 6. Ou seja, o que nós encontramos em todo o livro de Apocalipse é que Jesus fala dessa autoridade dos santos. Quem são os santos? A sua igreja. E a autoridade sobre quem? Sobre as nações. Que tipo de autoridade é essa? É uma autoridade que a igreja de Jesus vai governar o mundo a partir de agora? A igreja vai governar a França, a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos, é isso? Não! Aqui é um governo espiritual, não é um governo terreno, não é um governo político. A igreja estará acima das nações porque foi redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso é glorioso. As nações que não quiseram saber de Jesus vão olhar naquele dia para a igreja, vão ver a igreja glorificada, honrada por Jesus. Meus irmãos, Jesus então faz essa promessa: vocês vão governar com cetro de ferro, cetro de justiça, e vão ainda despedaçar essas nações pagãs. Por que despedaçar? Porque era mesmo costume dos outros reis do passado quebrar os vasos de barro para simbolizar que ele era o vitorioso. Só que Jesus está dizendo: a minha igreja só é vitoriosa porque eu, Jesus, sou vitorioso. Por isso que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Você crê nisso? Você crê que você é mais do que vencedor em Cristo? Essa foi a primeira promessa. Mas aí vem a segunda e última promessa. Verso 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de quem? De quem? Do meu Pai. Jesus está falando que iria dar a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Para quem? Para quem Jesus está dando essa mesma autoridade que Deus deu para ele? Para a igreja. Para mim, para você. E aí ele vai dizer o seguinte: essa autoridade que vocês têm diante das nações, de se manterem incorruptíveis, de se manterem fiéis, puros, todos verão que o Senhor está com vocês, vocês terão autoridade espiritual. Eu venci o mundo e vocês também. E por isso, ele encerra o verso 28 com uma palavra um pouco enigmática: também lhe darei a estrela da manhã. O que pode ser essa estrela da manhã? Existem pelo menos 4 correntes aqui. Primeiro, há um grupo muito forte de teólogos que falam que esta estrela da manhã é Satanás. Porque lá em Isaías 14, verso 2, enfatiza sobre Satanás como aquela estrela da alva. Só que essa estrela de Isaías 14, 2 é a estrela que caiu e se apagou, porque Satanás foi expulso do céu. Então não vejo que essa citação de Jesus, que lhes darei, para que Jesus vai dar de presente para a igreja Satanás? Tem sentido isso? Segundo ponto, alguns acham que pode ser uma alusão a Daniel 12, verso 2 e 3, revelando que os salvos vão brilhar na eternidade como a estrela da manhã. Bom, também não vejo que esta alusão está com Daniel 12, verso 2 e 3. Há uma terceira também citação, que eles acreditam que essa estrela da manhã, que na palavra em hebraico aqui é uma palavra só, é Rei-Léu. Rei-Léu é aquele astro que brilha. Na verdade, Rei-Léu no Antigo Testamento tem a ver com Vênus, o planeta Vênus, que está lá e de repente quando vem o sol ele desaparece, ninguém vê ele. Ou seja, só vê o brilho dele durante a noite. E o planeta Vênus era um símbolo de soberania no tempo de Roma. E Roma se considerava exatamente a estrela da manhã, porque Roma se achava como o planeta Vênus, que eram pessoas que dominavam e tinham todo o poder em suas mãos diante dos outros povos. Alguns acham, então, talvez Jesus estava dando o trono de Roma para a igreja. E aí alguns falam por isso que criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não é isso que eu vejo também. Sabe por quê?
Repita comigo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos falar? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para mim, a estrela da manhã aqui é Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 22, verso 16, usa a mesma expressão, estrela da manhã. Vamos ler? Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, está aqui no texto, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas aonde? Nas igrejas. Eu sou, eu quem? Jesus, a raiz e a geração de Davi. Eu sou o quê? A resplandecente estrela da manhã. É Satanás ou é Jesus? É Jesus. Não tem cabimento dizer que é Satanás. E aí, irmãos, essa promessa está ligada a uma cadeia de autoridades. Porque aqui reflete a autoridade do pai para com o filho, e o filho que é vencedor, dando para a sua igreja. E agora, meus irmãos, vocês conseguem imaginar Jesus Cristo enviando a sua igreja para ser um reflexo da glória de Deus por onde viver? Você consegue imaginar que eu e você fomos chamados por Deus para refletir como espelho a glória do Senhor? No seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. As pessoas vão conversar com você e vão ouvir a voz de Jesus pela sua boca. Você consegue imaginar que privilégio que nós temos como igreja de sermos como Jesus? Ele é a estrela da manhã, então Ele está dizendo, eu estarei com vocês. O maior tesouro que vocês terão será a minha própria pessoa, a estrela da manhã. Irmãos, quer recompensa melhor e maior do que você acordar a cada manhã e saber que Jesus está contigo em todos os momentos, de saber que Ele nunca vai te abandonar. Esta é uma promessa que Jesus fez para a igreja de Tiatira. Vocês poucos que não se corromperam, vocês terão autoridade sobre as nações e vocês receberão a estrela da manhã, Jesus Cristo, o Senhor da glória. É por isso, irmãos, que eu não canso de dizer que Jesus está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele encerra então dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando à igreja e Jesus está falando aos nossos corações. Será que há algo que nós estamos fazendo que não tem agradado a Deus? Talvez você tenha cometido algum delito na sua vida. Talvez um pensamento que não foi saudável diante de Deus. Talvez algo que você fez que você sabe que você está indo contra a santidade de Deus. Peça perdão e diga, Senhor, me perdoe. Eu não quero de momento algum viver uma vida na contramão da Tua vontade. Eu quero viver segundo o Teu coração. Eu quero viver para o louvor e para a glória de Jesus, a estrela da manhã da minha vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Esta igreja foi repreendida. Hoje há uma cidade ali, Akshar. Não há vestígio da igreja de Tiatira. Mas uma coisa nós sabemos, ali teve um remanescente fiel. Ali tinham pessoas que amavam a Jesus de todo o coração. Meus irmãos, estamos vivendo numa época do nada a ver. Estamos vivendo numa época que a imoralidade está sendo considerada algo comum. Todo mundo faz porque eu não posso. Estamos vivendo uma época da banalização da família. Estamos vivendo uma época da banalização do casamento. As pessoas não gostam de estar na igreja porque não querem ser confrontadas com o pecado. Mas se for falar só de bênçãos e de vitória, aí ela ama estar na casa de Deus. Jesus não tem prazer em nos corrigir, nos castigar. Pelo contrário, Jesus tem prazer em nos abençoar. Mas como um pai, como uma mãe, que vê um filho fazendo algo errado e tem que corrigir, Deus também nos corrige. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Ele corrige quem Ele ama. E a sua correção é com amor. Aproveite a correção do Senhor nessa noite. Volte para Cristo. Volte para o seio da igreja. Comece a ter uma vida consagrada, um namoro consagrado, amizades que sejam consagradas, um casamento que seja consagrado ao Senhor.
Comece a olhar para a sua família como seu campo missionário. Comece a entender que este mundo está caminhando cada dia mais para a destruição final. E nós precisamos falar da graça de Jesus para esse mundo. Nós precisamos dizer para eles quem é a estrela da manhã das nossas vidas. Mas para falarmos, nós temos que também ter vida com Deus. Que Deus, nessa noite, nos ajude a viver uma vida segundo o coração dEle, consagrados, purificados para a glória de Jesus. Se você quer fazer isso nesta noite, converse com Deus agora. Ele sabe de tudo que você faz nos bastidores da sua vida. Ele sabe de tudo que eu faço nos bastidores da minha vida. Ele sabe que a gente pode ter uma capa de religiosidade, mas Ele conhece o nosso coração. Este é o momento que o Senhor está nos dando, diante da sua paciência, da sua misericórdia, da sua bondade, para que a gente possa pedir perdão ao Senhor, voltar ao primeiro amor, e não viver como aqueles seguidores de Jezabel na igreja de Tiatira. Se você quer consagrar a sua vida, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor transforma. Deus, muito obrigado por esta noite. Uma carta tão longa de Jesus para esta igreja de uma cidade tão pequena, uma cidade que não teve expressão nenhuma na arqueologia, mas uma palavra forte, poderosa e profunda. Senhor, nos perdoe se em algum momento a tua igreja se desviou de viver uma vida santa. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento as famílias da tua igreja não têm sido consagradas a ti. Nos perdoe, Senhor, se as festas do mundo são mais atrativas do que as celebrações na tua casa. Nos perdoe, Senhor, se temos tido mais tempo para nos divertir lá fora do que nos dedicar em oração, em leitura bíblica, em comunhão contigo. Nos perdoe, ó Deus, se temos trabalhado tanto para o Senhor, mas não temos tido intimidade com o Senhor deste trabalho. Nos perdoe, Senhor. Queremos sair daqui nesta noite como igreja do Senhor, comprometido contigo, para que jamais Jezabel assuma posicionamento dentro desta igreja, porque aqui é um lugar de falar somente de Jesus Cristo, das suas sagradas letras. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida segundo o teu coração, no casamento, nos relacionamentos, no nosso trabalho, por onde a gente viver. Eu peço a Deus a bênção do Senhor, o perdão do Senhor diante do pecado da tua igreja, e que o Senhor se agrade, ó Deus, de cada um aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus Cristo, a estrela da manhã, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Dê um abraço quem está do seu lado, diga para ele para amanhã, diga para ele, para ela, né? Para quem estiver do seu lado, Jesus é a estrela da manhã, Jesus está contigo, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é a razão da nossa alegria. Que Deus te dê um restante de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus. Vamos ainda em pé adorar ao Senhor, encerrando este culto, em nome de Jesus.